Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro no Facebook e no YouTube. Convido você a curtir, compartilhar na sua página pessoal, comentar, né? Seguir a nossa página no Facebook. Você que está no YouTube, convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Também utilizar o cupom PAPA ou Paparazzo no aplicativo, né? Tem aqui o link no comentário fixado, o aplicativo Nação BRB Fla, para você abrir a sua conta. Logo depois da selfie você coloca o nosso cupom PAPA ou Paparazzo e você vai estar ajudando demais a gente e também, né, vai estar participando de muitos prêmios no decorrer de todo o ano de 2022 e você também pode estar utilizando o cupom PAPA ou Paparazzo ao baixar o aplicativo direto. Você que está no Face não tem o link aí, direto na loja do iOS e Android. Ajude o Flamengo, 50% do lucro vai para o Mengão. A gente tem aí muitas possibilidades, né? Tem também produtos como seguro financeiro, tem o aplicativo para você baixar também, que é muito importante, o BRB Cartões, para você ter um cartão virtual enquanto o seu cartão personalizado do Mengão não chega. São N possibilidades. Ajude o mais querido, movimente, utilize o cartão. Cada operação que você faz ajuda o Banco Nação BRB Fla a ter lucro. E tendo lucro, o Flamengo tem 50%. Bem, a gente tem muita coisa para falar com vocês. Eu vou começar falando sobre essa situação do Gabigol, que de acordo com o Jornal Extra, um agente inglês, né, que representa aí o time do Newcastle, né, o Newcastle, fez uma consulta, né, sondagem aos representantes do Gabigol para saber a possibilidade de transferência, tá? Os ingleses, a Premier League, está de olho no Gabigol. Lembrando aí que o contrato dele com o Flamengo vai até 2024 e a multa rescisória é de 40 milhões de euros, 254,8 milhões de reais na cotação atual. Outro time também interessado no Gabigol apareceu, né? Depois do interesse do Newcastle, divulgado pelo Jornal Extra, também saiu no UOL o interesse do Fenerbahçe da Turquia, tá? Eles também estão de olho no Gabigol e pretendem aí avaliar a contratação do atacante do Flamengo. O Flamengo não aceita valores abaixo da multa. O Flamengo não quer negociar o jogador. O Flamengo não pretende negociar nem Gabigol e nem Pedro. A gente já trouxe para vocês isso, o próprio empresário do jogador, e também a gente falou que fontes ligadas ao Flamengo não querem negociar o jogador, e o empresário mesmo negou que tenha se desenrolado alguma negociação recentemente com as últimas consultas, e a gente trouxe a situação para vocês sobre o Gabigol e o Pedro no Flamengo, que não saem por nada. Também tivemos aí o interesse do Borussia Dortmund no Arrascaeta nos últimos dias, e essa situação aí continua desenrolando, né? A questão da renovação do Arrascaeta até 2026, 2025 ou 2026, eles estão prolongando o contrato, e aí ele aumentaria o salário. Essa é a negociação, aumentaria o salário e também resolveria a questão lá do Defensor Sporting, aqueles 25%. Ainda não resolveram, ainda tem esse imbróglio. Enquanto isso, tem clubes interessados, e o Borussia Dortmund apareceu, a gente até trouxe essa informação para vocês, é confirmada, tá? O interesse do Borussia é confirmado, e então essa informação aí preocupa os torcedores do Flamengo, mas eu tenho certeza que tudo vai se resolver com relação a Flamengo e Georgian de Arrascaeta, e da mesma forma Gabigol e Pedro não saem. A gente tem aí o volante Willian Arão, né, presente lá no Amway Center, onde eu fui para assistir o jogo do Orlando Magic, né? É a União Fla Magic. Ele tá curtindo férias lá, e aí foi curtir aí o jogo da NBA e ganhou um espaço aí no perfil do Orlando Magic. Eles postaram lá o Willian Arão, legal, né? Bacana. Eu também tive lá, Arão, fui lá ver o jogo, mas aí nesse jogo que eu fui, o Miami Heat, que é vermelho e preto, ganhou do Orlando Magic, que é azul. O Miami Heat veio de Miami, foi lá e ganhou o jogo. Foi um jogão. NBA é brincadeira, né? NBA é sensacional. Passar para vocês agora algumas informações com relação ao Paulo Souza, mas eu acho interessante a gente também, já que o tema estava sendo o Gabigol, a gente falar um pouquinho sobre o
o que aconteceu, né? Porque saiu a informação do Eric Faria que o Gabigol consultou o Marcos Braz sobre a situação do Jorge Jesus. Isso aí tudo saiu depois da matéria do André Rocha, que os jogadores do Flamengo estavam procurando a diretoria do Flamengo para perguntar sobre o Jorge Jesus, para cobrar a volta do Jorge Jesus. E aí a gente teve o Coluna do Fla falando com o dirigente do Flamengo que desmentiu essa situação, e teve também o Eric Faria trazendo essa informação aqui. Véspera de Natal, o telefone do Marcos Braz tocou em Portugal. Na linha, Gabigol, desejando Feliz Natal. Cumprimentos trocados, veio a pergunta: como está a situação do velho? Explicações dadas, seguiu a noite de bacalhau e mais nenhum outro jogador ligou para o dirigente. Olha só, tá? Inclusive o Marcos Braz falou, não dava para esperar, falou com o Renato Maurício Prado, não dava mais para esperar o Jorge Jesus. Ele não nos deu nenhuma sinalização clara de que queria voltar. Estava jogando conosco e com o Benfica. Se o Mister tivesse me dito espera até o dia 30, eu teria esperado, mas ele não disse nada. Ele ficava na dele e, quando questionado, repetia que dependia do Benfica. Aí, a gente teve também o Caê Mota, o jornalista Caê Mota, falando sobre essa situação toda. E o Caê disse que não teve também proposta nenhuma do Flamengo. O Flamengo não colocou proposta nenhuma na mesa. Isso segundo o Caê Mota, foi no Redação Sport TV, foi num programa na Sport TV, Seleção Sport TV, foi no Seleção Sport TV. Também, então, tivemos o Bruno Spindel se manifestando, através lá do Coluna, e ele falou o seguinte: a matéria é mentirosa, do André Rocha, do UOL, sobre os jogadores estarem pressionando. Então ele desmentiu essa pressão pelo retorno do Jorge Jesus. A matéria é mentirosa, os jogadores não fizeram contato com a direção do clube. Nunca houve tentativa de interceder por qualquer treinador e este é o esclarecimento do Fla. E aí na informação do Eric Faria, ele fala que apenas o Gabigol ligou pro Marcos Braz para dar Feliz Natal e aí perguntou como está a situação do velho. Só isso, não chegou a ser uma pressão, né? A gente teve aí a definição também, o Júlio Miguel Neto tinha trazido já esse valor, e aí teve uma confirmação do Rafael Reis, do All Sport, que o Paulo Souza irá embolsar cerca de 1 milhão por mês no Flamengo, e somando com os ganhos dos auxiliares, a diretoria do clube terá um custo de 1,5 milhão mensais com o português. Na Polônia, ele recebia 450 mil a cada 30 dias, tá? 450 mil reais a cada 30 dias. Aqui, ele recebe 1 milhão e 500 com comissão técnica por mês. Ele recebe, então, mais, né, do que recebia, quase, um pouco mais do que 3 vezes do que recebia lá na Polônia. Isso aí contando a comissão técnica, tá? Essa informação é exatamente o que foi trazido, exatamente a mesma informação que foi trazida pelo Júlio Miguel Neto na nossa live de ontem. Ontem ou anteontem, mas ele trouxe essa informação perfeita. Aí o Marcos Braz fala que entre Paulo Souza e Carvalhal, escolhi o Paulo Souza porque me pareceu, isso foi pro Renato Maurício Prado, tá, gente? Porque me pareceu mais objetivo e com mais gana de fazer sucesso no Brasil. Inclusive, pagando sua própria multa, elogiando o Flamengo, pensando realmente em treinar o Flamengo, querendo treinar o Flamengo. Isso aí o torcedor do Flamengo vai saber reconhecer, é muito importante. Até falar aqui que o torcedor não pode, nessa situação, na primeira derrota, começar a gente está chateado que o JJ não veio, ou que algum outro torcedor de algum outro treinador de primeira grandeza não veio. O torcedor está chateado? Está chateado. A gente acha que a diretoria pode ter cometido um erro? Sim. Eles vão sofrer pressão? Sim. Agora, a gente tem que deixar o cara trabalhar, torcer para dar certo. Tem falado isso aqui, tem que torcer para dar certo. Aí ele fala que escolheu Paulo Souza porque me pareceu mais objetivo e com mais gana para fazer sucesso no Brasil. Não dava mais para esperar pelo Jorge Jesus. Ele não nos deu nenhuma sinalização clara, queria voltar, estava jogando conosco e com o Benfica, jogando com os dois lados, né? E muito se fala que o Jorge Jesus, também, matéria aqui do Gavia News, mandar um abraço lá para o Hugo, Jorge Jesus pediu salário astronômico para fechar com o Flamengo. A gente teve o Jorge Nicola falando o seguinte, que um empresário próximo ao Jorge Jesus me assegurou que o JJ pediu 6 milhões de euros
por temporada, livres de impostos, para se tornar técnico do Flamengo. Aí, gente, aí não... Se for isso mesmo, né, já tinham me falado que também ele tinha pedido alto, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. A gente teve também o presidente do Atlético Mineiro, após a confirmação da saída do Cuca, dizendo que só vai avaliar a situação de Jorge Jesus no início de 2022, daqui a alguns dias, né? A gente tem também o PVC falando que o Jorge Jesus, né? Inclusive matéria, o Gávea News trouxe como, ó, sem o Flamengo, o Jorge Jesus não quer voltar ao Brasil. E aí o PVC fala que ele não deu treino, que tal, tô saindo e tal. E aí ele diz que o Jorge Jesus... não é provável o desfecho Jorge Jesus e Atlético Mineiro, porque conselheiros de Jorge Jesus argumentam que ele deve esperar e não treinar outro clube do Brasil, a não ser o Flamengo. Esperar o quê? O Flamengo já tomou a decisão. Então o PVC, essa matéria do PVC foi antes da demissão do Jorge Jesus e dizia que ele não aceitaria treinar outra equipe. Mas eu não tenho dúvida que com tudo que aconteceu agora, o Jorge Jesus, né, e o interesse de outro clube, o Jorge Jesus pode acabar treinando, né, o Atlético Mineiro, ou o Corinthians, ou alguma outra eventual equipe. Ele é profissional e, se aparecer a oportunidade, ele pode treinar uma dessas equipes. O Jonas, ídolo lá no futebol português, falou sobre o Paulo Sousa, né? Ele deu a declaração aqui, ó, a seguinte declaração: Paulo Sousa é um grande treinador. Tenho certeza que irá ter sucesso no Brasil. Entende de variações táticas e tem muito para agregar para o Flamengo. Outro técnico que vem bem é o Abel Ferreira, que conquistou coisas grandes com o Palmeiras. Fiquei muito surpreso com a saída de Jorge Jesus do Benfica. Ele foi um treinador que aprendi muito e acabei virando muito amigo, além de ser ídolo do clube. Sinceramente, não tenho ideia do que esteja passando pela cabeça dele nesse momento. A escola de treinadores portugueses é muito boa. Os técnicos se preparam muito para exercer o melhor, tá? Então, o Jonas aí, né, ídolo lá em Portugal, ele elogiando demais o trabalho do Paulo Sousa. A gente teve o Gabriel Batista ontem também, né? Imagem do Jonas Stelman, a gente colocou lá no nosso Instagram, falando que ainda não falaram com os jogadores ainda para os jogadores do Flamengo ainda não passaram a decisão da contratação do treinador, né? E aí a gente teve a situação do Paulo Sousa, ele já avaliando, né? Ele já avaliando o elenco do Flamengo, informação inclusive do Mauro César. O Mauro César, ele trouxe essa informação ontem, né, que ele tem o melhor time, é o melhor time do Flamengo que ele já teve nas mãos, né, e de acordo com o Mauro César, Paulo Sousa já está conhecendo o plantel do Flamengo e segue animado para comandar a equipe. Na opinião do treinador, essa é a melhor equipe que o mesmo já teve a oportunidade de comandar, mesmo treinando por seleção polonesa, Fiorentina, Bordeaux, ele falando que essa é a melhor equipe. E ontem também o Zico foi questionado lá pelo Lágio Dalfovo do Lance sobre questão de treinadores, e aí o Zico falou assim: não vou comentar nada, zero, né? O Galinho falando que não ia comentar nada sobre Flamengo, sobre treinador, nada sobre essa situação. Ele não queria comentar, se meter, até porque, gente, aconteceu a situação lá do Flamengo em Maracanã. O Flamengo acabou não liberando o Maracanã. O jogo teve que acontecer, né, no estádio lá da Portuguesa, da Ilha do Governador. Também tivemos aí imagens divulgadas pelo próprio goleiro Hugo Souza, ele que pode inclusive ser titular nesse ano de 2022, né? Estava muito bem no final da temporada, brigando ali, pode brigar ali com esse ano, pode brigar com o Diego Alves ali pela titularidade, mostrando aí nas redes sociais um pouco dos treinamentos que vem realizando nas férias, ele treinando aí, inclusive nas férias, treinando na areia. É importante aí os jogadores manterem a sua forma. O Flamengo, então, também passar para vocês que o Flamengo realizou sondagem aí pelo meia do Atlético Mineiro, e aí, olha só, de acordo com a apuração da ESPN, o volante Jair, peça-chave do time, está sendo sondado pelos rivais diretos, o nosso Mengão, e eles estão preocupados, né?
Flamengo e Palmeiras, então, sondando o Jair do Atlético Mineiro. O Palmeiras está de olho no mercado também para algumas posições pontuais. No caso do meio-campo, Felipe Melo foi para o Fluminense, Danilo Barbosa ainda é dúvida para a temporada 2022 e o volante Matheus Fernandes pode ser cedido ao Fortaleza por empréstimo. E aí, por isso, o Palmeiras está mirando também num volante. Eles anunciaram já a chegada do Atuesta, né, que estava no Los Angeles FC. E aí o Flamengo, agora com a chegada do Paulo Souza, também começa a avaliar a contratação de jogadores e volante, meia, atacante, tudo isso, zagueiro, lateral, goleiro, tudo isso pode entrar em pauta no Mengão, né? E aí o jogador, né, do Atlético Mineiro, a gente estava falando sobre essa situação do volante Jair. Ele tem contrato com o Atlético Mineiro até 2023, ou seja, teria que negociar, teria que contratar até 2023 e no caso tem em mente aí, ele no caso tem em mente a negociação de uma extensão de contrato com o Atlético Mineiro e aí buscar uma valorização. Então pode ser que ele seja negociado, mas eu sinceramente acho muito difícil o Atlético Mineiro liberar um jogador ou para Flamengo ou para Palmeiras, rivais diretos. Aí o Palmeiras, inclusive, foi quem eliminou eles na Libertadores da América, né? Eu acho, sinceramente, muito difícil perder um jogador assim para rival dentro do Brasil. Da mesma forma que o Flamengo não perde Pedro para o Palmeiras, isso não acontece, gente. Isso não acontece. Eu nem coloquei na chamada porque isso não acontece, né? Então, agradecer aí a vocês pela audiência, sempre aqui com a gente. Lembrar que vocês têm o cupom PAPA aí para ter desconto, para adquirir o seu manto, né? Cupom PAPA, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas, apenas online. loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. Então, também lembrar você do cupom PAPA ou Paparazzo no Nação BRB Fla, no aplicativo. Baixe na loja do iOS ou Android ou no link do comentário fixado. Tem o nosso clube de membros, Clube VIP, ajude o nosso canal. Se inscreve no canal, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, segue, curte, compartilhe aí no Facebook, na sua página pessoal. Tamo junto, muito obrigado. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço, fui!